a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui presencialmente nosso companheiro, pastor Daniel Gonzalez, quem nos trará o ensino precioso do encerramento deste trimestre. Cumprimento também a minha querida esposa, irmã Daiane, que ali está auxiliando na parte técnica desta transmissão. Nós estaremos estudando a lição de número 13, a última lição, portanto, desse trimestre, e com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Quero igualmente cumprimentar a cada dirigente de congregação, nosso campo eclesiástico. Cumprimento também o nosso querido pastor presidente, pastor Ananias, e a sua muito digna esposa, nossa primeira dama do campo, irmã Lourdes, que estão retornando de viagem para logo mais à noite estarem conosco no grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Você que está acessando pela primeira vez este culto, esta plataforma da AD Belém Pacaembu pelo Facebook, compartilhe, seja uma para outras famílias. Hoje, todos os limites demarcados como fronteira estão empalidecidos diante das mídias sociais. Apenas dentro de um templo, nem tão menos dentro de apenas uma cidade, de um estado ou de uma denominação. Hoje, o Evangelho atravessa todas essas barreiras e o Senhor Jesus é engrandecido com isso. Talvez nós não temos como amigo alguém que você conhece que está precisando de uma palavra, de um consolo, de uma visita do Espírito Santo em seu coração, mas você tem essa pessoa como amigo. Assim, compartilhando, você estará também abençoando esta vida, edificando esta família, sabe, até mesmo ganhando almas para Jesus, e o Senhor Deus com certeza há de te recompensar por tudo isso. Nós vamos orar e logo após daremos continuidade à nossa escola bíblica dominical. Aproveite esse momento, convide toda a sua família, abra a tua Bíblia junto com o seu coração para podermos meditar e sermos edificados pela preciosa palavra de Deus. Oremos. Querido Senhor, nós estamos alegres, nosso coração transborda de gozo, porque temos o privilégio de estar em Tua presença. A Tua palavra para nós é valiosíssima. Enquanto o mundo e o sistema nacional e político estão militando para abrir bares, shoppings, lojas, e as escolas estão fechadas, a Tua igreja leva a Tua preciosa palavra sistematicamente, didaticamente e com excelência para o ensino e para a aprendizagem das Suas verdades eternas. Senhor, que nesta manhã possamos ensinar enquanto evangelizamos e evangelizarmos enquanto ensinamos. Que a Tua palavra ache alcance em cada coração, um amplo espaço para crescer, dar frutos e transformar vidas, porque conhecendo a verdade, essa verdade liberta. Assim nós oramos e louvamos ao Teu preciosíssimo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa o teu pedido de oração, deixa aí também oração. Nós estaremos cumprimentando, saudando você que está completando aniversário, mais um ano de vida, que possa aí estar o seu nome, nós estaremos parabenizando e ao final estaremos orando. Agora nós vamos louvar ao Senhor.
os hinos da harpa cristã, hino 305, Campeões da Luz. Louvemos ao Senhor com este belíssimo louvor. Aleluia, glórias seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Breve nós vamos terminar a batalha aqui. Aqui nós vamos lutando de batalha em batalha, mas de valor em valor, crescendo e cada dia mais sendo aperfeiçoado pela poderosa palavra de Deus, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Meus amados, como eu já disse, o tema desta lição é a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos aqui como texto áureo Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas
do diabo. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe, que nós estaremos lendo daqui para frente, está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós temos como objetivo geral mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos são tríplice. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo da batalha. E terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nossa lição se divide em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo vai versar sobre o tema conhecendo o campo da batalha espiritual. E terceiro, será comentado o tema as armas espirituais indispensáveis ao crente. Muito bem, nós sabemos que a vida cristã é uma luta contra um inimigo invisível, que anda bramando como leão, procurando quem possa tragar. E talvez você está no campo de batalha prostrado, perdeu uma luta, mas ainda não a batalha. Talvez está caído, mas nós vamos nesta manhã aprendermos como nos prepararmos biblicamente, conforme Deus exige, preparados para podermos dizer: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Muitos se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui alguns irmãos que já estão interagindo conosco. Primeiramente, quero cumprimentar aqui nossa irmã Lucilene dos Santos Silva. Ela já é uma participante de todas as escolas dominical. Cumprimento ela, seu querido esposo Cido Ribeiro, a Isabelle, Deus abençoe a todos. Também quero cumprimentar a Amanda Munhoz, esposa do Reginaldo, mãe do Ezequiel. Deus abençoe a cada um de vocês aí em Núbia Paulista. Quero cumprimentar também a irmã Deusira Santos. Que Deus... Cumprimento a nossa irmã Deise Camacho. Nós oramos pela volta do seu esposo de viagem, certamente deve estar em casa. Glória a Deus por isso. Cumprimento o nosso querido irmão cooperador ali do bairro Alto Íris, uma de nossas congregações, o Jonatas Costa de Sá. Deus abençoe o Jonatas, a Lohane, ao Paulo,
a Selma, a irmã Silvia. Deus abençoe de uma forma especial. Cumprimento também a Marinha Cardoso, que Deus abençoe nossa irmã. Cumprimento a nossa irmã Elisa Monari, que o Senhor continue te abençoando. Quero cumprimentar a nossa irmã Marisa Aguiar. Deus abençoe, irmã Marisa. Vamos continuar orando, Deus está dando vitória. O pastor Cícero Siqueira, líder aqui dos varões. Deus abençoe, pastor Cícero. Também quero cumprimentar o meu xará, ali na cidade de São Carlos, irmão Luciano Almeida. Que Deus abençoe de uma forma a cada um. Compartilhe, seja esse instrumento de bênção para outra família, para os seus amigos que participam daí do seu hall de amigos no Facebook. Mande também o print pelo WhatsApp, enfim, o link. Eu tenho certeza que você fará toda a diferença procedendo assim. Agora, sem mais delongas, nós vamos orar. Está aqui mais um irmão, José Roberto Alves. Deus abençoe, ali da cidade de Registro. Deus abençoe, querido companheiro, que a mão do Senhor possa estar lhe alcançando e lhe abençoando em tudo. Agora vamos orar, para já ouvirmos o precioso ensino através do servo do Senhor, pastor Daniel Gonzalez. Querido Deus, Pai santo e bendito, nós exaltamos ao teu precioso nome, porque o Senhor tem recebido a nossa adoração e nos edificado através do louvor. Quero pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo, pastor Daniel, bem como de toda a sua família, mas nesse momento quero pedir especialmente que o Senhor continue o usando e novamente faça dele uma ferramenta para a edificação da tua igreja e de todos quanto participam conosco deste culto da Escola Bíblica Dominical. Seja com ele, portanto, dando a ele graça, sabedoria e unção. Esse é o nosso pedido e já agradecidos oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Daniel. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você também, meu amigo, que porventura, pela primeira vez, você está aí participando através dos nossos meios de comunicação, para participar juntamente conosco desta lição bíblica dominical, como já foi falada, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Que você seja bem-vindo para juntos aqui aprendermos a palavra de Deus. Quero cumprimentar também o pastor Luciano, sua esposa, irmã Daiane, que sempre estão aqui auxiliando de uma forma geral na parte técnica sobre esse glorioso trabalho que a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo de Pacaembu, está realizando, levando a mensagem da palavra de Deus até ao seu lar. Quero cumprimentar também pastor Ananias, irmã Lourdes, como já foi dito, que estão regressando de viagem. Que o Senhor venha abençoar aos irmãos, que possam fazer uma boa viagem, chegar em paz nos seus lares, sejam com vocês e com toda a sua família. Quero cumprimentar também a minha esposa Terezinha. Ela sempre fala, vai. E sempre vou estar dizendo que, porque a oração nunca é demais. E eu estarei aqui pedindo para que Deus continue a falar, que possamos ser instrumentos, que nada somos, mas que possamos ser instrumentos na mão de Deus, para levar a sua preciosa palavra. É isso que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Como já foi falado aqui, já foi feita a leitura do texto bíblico, e pela segunda vez estamos encerrando esse trimestre desta lição bíblica. Em virtude da pandemia, não tivemos uma lição nova para estarmos ministrando a palavra nesse trimestre. Então fizemos a revisão pela segunda vez. Foi assim estudada a mesma lição, mas eu creio que isso não foi em vão,
Eu queria ter um propósito de Deus, pastor Luciano, que é para que aprendêssemos algo que não tínhamos aprendido. É uma lição que ela trouxe vários ensinamentos. A primeira lição desse trimestre falou sobre saudação ao destinatários, depois a segunda sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundo para o apóstolo que reserva para o final, onde fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Isso é que aqui as lições passadas, orientações de bênçãos sobre a vida da igreja, mas para que nós possamos desfrutar de uma forma verdadeira, aleluia, de todas essas bênçãos, há uma necessidade de termos o cuidado na nossa vida espiritual. Ela tem que estar protegida, ela tem que estar amparada. E nós mesmos não temos condição pelo nosso mérito próprio, de fazer isso. Mas Deus nos proporciona, né? Nessa carta aos Efésios, o foco principal de Paulo, ele enfatiza a Cristo e a igreja, né? E existe uma guerra espiritual para o mundo, não, mas para os crentes em Jesus Cristo. Todos os dias enfrentamos uma guerra, por não dizer por mais detalhes, todos os momentos da nossa vida estamos enfrentando essa guerra espiritual. Quando renunciamos o mundo para servir a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, há um enfrentamento entre as trevas e a luz, né? Mas não podemos nos esquecer, né? E tem alguém que até subestima o poder das trevas. Pela falta de conhecimento da palavra, ele subestima e acha que isso não tem perigo. Mas é um perigo muito grave para a nossa vida espiritual. Mas nós temos que ter a certeza, né? O diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas o que está conosco, aleluia, ele é maior, ele é grande, ele é eterno, e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maior é o que está conosco. Não tenha medo, não se atemorize, mas vá à luta. É o assunto que nós estaremos estudando nesta lição, para não nos acovardarmos, mas para prosseguirmos nessa batalha, levando o nosso bastão, levando a palavra de Deus, resgatando as almas para o reino do Senhor. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, além de suportar os ataques e se manter firme, na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos, né, nesta presente lição. Paulo aqui ele termina esta carta aos Efésios, que é a carta aos Efésios, né, pastor Luciano? É uma carta, como diz, chave. De todas as cartas, de todas as cartas que Paulo escreve, às diversas igrejas, essa carta aos Efésios, ela é uma carta que ela traz um fundamento profundo, de uma envergadura que às vezes o nosso entendimento não consegue assimilar o grande valor desses ensinos contidos nessa carta, né? E aqui ele vai falar sobre o preparo espiritual do crente, né, para a batalha, né,
Aí ele começa dizendo assim, ó: fortalecei-nos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. É o que eu tenho acabado de falar há instantes. Não podemos enfrentar essas forças malignas, porque não se trata aqui, nós vamos ver que não se trata de uma luta corporal, que você está vendo o inimigo. Não, nós temos a necessidade de ter uma comunhão plena com Deus, para que possamos ter um preparo espiritual para vencer essas forças. O crente tem que estar preparado para enfrentar todas as adversidades que Satanás coloca diante de nós, diante da igreja de um modo em geral, para tentar nos destruir. O que é contra a igreja do Senhor, é contra o plano de salvação que foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo, através da pessoa de Jesus Cristo. Então aqui ele diz assim: precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Renovação da mente. Deixar aquela velha criatura com pensamentos malignos, pensamentos de toda sorte de miséria desse mundo. Nós temos que ter a nossa mente renovada pelo poder da palavra. A palavra de Deus que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser diferente. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos que passar pelo processo verdadeiro de renovação. Aquela velha criatura, ela tem que ficar, ela tem que ser sepultada. Uma nova criatura tem que surgir, cheia do poder de Deus, para vencer todas as ciladas do diabo, Aqui ele traz uma referência aqui, de dizer que tem uma vida em santidade e cheio do Espírito Santo. Não é possível que nós que dizemos que servimos a Deus não sejamos revestidos cotidianamente pelo Espírito Santo de Deus. João 15:7 fala, se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedimos Ele nos concede. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Deus diz que os que amam a Jesus são aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que praticam a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alimento que nos conduz diante de Deus. É através dela que nós sabemos se estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou se não estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Então há uma necessidade muito grande dessa comunhão plena, de estarmos com o Senhor. E aqui o comentarista diz assim, traz aqui que ir aos cultos, pertencemos a uma igreja. Até vou trazer aqui pastor Luciano, uma palavra que sempre o pastor Ananias, ele nos fala: igreja não salva ninguém. Igreja é apenas um ponto de apoio para os que já estão aqui e para receber os novos convertidos, para instruí-los na palavra. Mas quem nos salva é Jesus. Então, se não houver uma genuína conversão, só vir à igreja, participar, ser membro de uma igreja, isso não quer dizer que seja suficiente para estar preparado para vencer. Não, isso aí não vai dar um preparo espiritual para vencer essa batalha do mal. Mas Deus, Ele dispõe tudo isso para quem?
para os fiéis. A palavra diz assim: aquele que for fiel até o fim, esse vai receber a coroa da vitória, né? Mas neste aqui, né, Deus dispõe tudo isso para aquele que tem compromisso com a sua obra, para aquele que ele foge da aparência do mal, para aquele que luta tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É um mal que nos cerca todos os momentos, e de uma forma, como nós vamos ver aqui para frente, de uma forma bem sutil, bem discreta, que só o crente, pelo poder de Deus, ele tem forças para, e ele tem discernimento para entender aquilo que está perto dele, que pode lhe trazer prejuízo. Quando Deus envia os 70 discípulos, e eles dão o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Eis que eu lhes dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno. E todos conhecem essa passagem. Quando eles voltaram se regozijando, porque os demônios lhe eram sujeitos. Mas Jesus tem uma palavra para eles assim: olha, não se alegrai por isso não. É algo que tem necessidade na nossa vida? Sim. Mas ele disse: primeiro se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Enquanto o nosso nome estiver escrito lá no livro da vida, Deus não vai apagar. Quem pode apagar são as nossas atitudes. Mas enquanto ele estiver escrito lá no livro da vida, você pode ter certeza que você vai ter força para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno prevalecer sobre a sua vida. Aleluia. Mas ele fala sobre vigilância também. Ele fala em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. E aqui ele fala sobre vigilância. A palavra de Deus não diz orai e vigiai, mas a palavra diz vigiai e orai. Porque a oração sem vigilância também não vale nada. O vigilante, ele está sempre atento a tudo que está ao redor dele, a tudo que está acontecendo. Ele analisa nos mínimos detalhes tudo aquilo que está perto dele, se vê se lhe causa algum perigo. Isso falando no campo espiritual, né? Então há a necessidade de orarmos e vigiarmos. Que as armaduras de Satanás, ela vem de uma maneira que às vezes só o crente é que pode perceber essas coisas, né? Aleluia, né? E a expressão orando em toda oração e súplica no Espírito significa clamar pelo favor divino. Clamar, batei, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, quer dizer, e abrir-se-vos-á. Então, meus irmãos, oração sem cessar. Mas como que vamos orar sem cessar? Você pode estar no seu trabalho e estar ali: Senhor, tem misericórdia, me guarda. Você lembra de um irmão que necessita de uma oração? Você está ali, você está conectado com os céus. Enquanto você está falando pequenas frases, ou apenas uma palavra: Senhor, cuida de mim. Aleluia. Você está conectado com os céus. Há uma comunhão espiritual, graça, aleluia. E o maligno não vai te tocar, aleluia, porque você está na preparação para enfrentar esta batalha, aleluia. Glória a Deus, né? Clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Sede vigilante.
não discute. A Bíblia fala, né, que aqui, Isaías 59, Deus diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, né, que não possa salvar, e que também, né, os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Mas continuando, não traz a referência aqui, mas lá continua dizendo que o pecado impede de que Deus nos ouça. O pecado, ele impede. Mas enquanto temos vida com Deus, você pode ter certeza que a sua oração, ela está chegando, aleluia, a sua súplica, que de uma forma bem simples, mas ela está chegando diante de Deus. Ela está chegando diante do trono da graça, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, né? Esse, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então aqui, o primeiro tópico, como foi já dito, ele fala sobre este preparo espiritual que todo crente tem que ter. Não vamos viver de uma maneira relaxada, fazendo as coisas de qualquer jeito, porque a palavra é ordem e decência. Quando nos alistamos para essa batalha, nós temos que ter a consciência de que ela é uma batalha verdadeira, ela existe, essa batalha espiritual, o crente trava ela desde o início em que ele toma a decisão, através de ouvindo a sua palavra, ele toma a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Eu posso dizer isso, pastor Luciano, com toda propriedade, né? E confiança naquilo que estou falando, porque eu e minha esposa somos testemunhas verídicas desse ataque. Somos testemunhas verídicas desse ataque. Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, criado num lar evangélico, mas ainda não tinha assumido essa responsabilidade que hoje, pela graça de Deus, me foi dada. Mas tinha o conhecimento pequeno. E Deus ali começa a me usar para falar do Evangelho para ela. E foi quando, de uma maneira brutal, de uma maneira terrível, o inimigo se levantou para tentar nos destruir. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus que Ele nos sustentou. E Ele nos deu entendimento. E nós pudemos entrar por esta palavra. E tivemos esse preparo para vencer toda obra maligna que tenta nos destruir. Então esse é o assunto do primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Há uma necessidade de um preparo, mas também há uma necessidade de sabermos aonde é que colocamos os nossos pés. Conhecer o soldado quando vai para a guerra, ele, ao entrar num campo desconhecido, eles fazem todas as sondagens, pastor. Tem lá um detector de bombas, que é para ele não pisar ali, explodir e ficar no prejuízo. Então, na batalha espiritual, o crente também o campo aonde é que ele vai pôr o seu pé. Não podemos estar entrando em qualquer lugar, né? Não podemos ignorar qualquer lugar. Você pode ir se você vai com a missão de levar a palavra de Deus. Aí sim.
Mas não vá se infiltrando em qualquer lugar, de qualquer maneira, sem esse preparo aqui, porque as consequências vão ser graves. E você pode sofrer um grande prejuízo. Mas aqui fala, conhecendo o campo da batalha espiritual, fala, as astutas ciladas do diabo. A expressão as ciladas do diabo, né, que está lá no verso 6 e 11, indica a armadilha articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabos, que significa caluniador e acusador. Lá em 1 Pedro 5,18 diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Por que ao derredor, pastor Luciano? Porque ao redor o Senhor coloca o anjo para aqueles que temem a Deus. Por isso há necessidade desse preparo aqui, de você ter uma vida com Deus, para que Deus acampe o anjo do Senhor ao seu redor, para que o inimigo fique ao derredor. E ainda diz que ele anda bramando como um leão, vendo quem ele possa tragar. Nós estamos caminhando nessa jornada, nessa caminhada espiritual com Cristo, mas o inimigo está olhando para cada um de nós. E ali ele procura uma brechinha, onde que ele possa ver algo, que ele possa te acusar. A Bíblia não fala que ele é acusador? Não foi isso assim, pastor, o que aconteceu com Jó? Ô Satanás, de onde você vem? Ah, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você tem observado ali meu servo Jó, homem temente, né? Amém? Olha, Senhor, você sabe o que ele teme, meu Senhor? Ele não ama o Senhor. Ele teme o Senhor. Ele te ama porque você encheu ele de bens, deu uma esposa muito bonita para ele, filhos formosos. O Senhor deu tudo de bom para ele, por isso que ele gosta do Senhor. Falou: eu vou te provar, Satanás, que não é. Jó, ele me ama. Ele ama o Deus da salvação dele. Então Satanás, ele está sempre procurando algo para nos ajudar, né? E tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com propósito de destruir quem? A igreja de Cristo. O único alvo de Satanás é a igreja. Ele não se contém em ver um crente. Um dia eu estava ali no meu trabalho, numa granja ali em Guaraçaí, e uma irmã, pastor Luciano, ela cantando um hino lá no trabalho dela, ela sai e fala: irmão Daniel, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Satanás não gosta de crente, mas ele não pode nem te ver. E em virtude do que eu contei o testemunho agora há pouco, um pequeno detalhe, eu disse para ela: eu sei, minha irmã, eu sei a fúria dele, que ele tem contra mim e contra todos aqueles que querem viver segundo a palavra de Deus. Mas a batalha dele é contra a igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, você pode ter certeza que Satanás vai estar tentando te derrubar. Se fazemos parte desta igreja que um dia vai morar nos céus, você pode ter certeza que Satanás, ele vai estar lutando para destruir a sua vida. Por isso a necessidade, como o apóstolo diz aqui, o que já falamos, preparo. Agora conheça onde você está colocando os seus pés. Conheça de que forma você está conduzindo a sua vida diante de Deus. Analise através da palavra se você é a igreja do Senhor ou se não somos igreja do Senhor. É dessa forma que nós vamos lutar contra ele. Aqui ele traz, não vou citar todos porque o tempo se vai, mas ele cita aqui 7, algumas de suas astúcias. Ele traz aqui 7. Nós vamos falar somente algumas, e depois você pode em casa seguir
Pega as referências bíblicas, né? A primeira diz aqui: confundir a mentira com a verdade. E ele traz a referência aqui, Gênesis 3, 4 e 5, onde fala sobre a tentação de Eva. Não foi assim lá no começo? Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, disse: de todos os frutos do jardim comereis, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa vocês não comem, porque o dia que comer certamente morrerás. Mas vem Satanás com a mentira. Falou: não, Eva, isso não é verdade não. Aleluia. Isso não é bem assim não, Eva. Quantas vezes alguém chega na nossa cabeça tentando nos seduzir com mentiras, e muitos são deixados, por não ter um preparo espiritual, são deixados levar por conversas mentirosas e acabam se desviando da presença de Deus. Não é assim não, Eva. Você está falando isso daí, mas você sabe que você come esse fruto? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão abrir o entendimento de vocês vão estar sabendo o que é bom, o que é ruim, vocês vão ser igual a Ele. É por isso que Ele não quer. Veja, uma mentira, né? Confundir a mentira com a verdade. Deus tinha deixado a verdade para ela: olha, vocês obedeçam a minha palavra e vocês vão ter vida com abundância, aleluia. Mas ele também fala aqui, vamos pegar aqui, o segundo: deturpar as escrituras. Está lá em Mateus 4 e 6. Na tentação de Jesus, né? Ele chega para Jesus, né? E fala assim: lança-te daqui para baixo. Congelado no final do tempo. Não está escrito? Não está escrito que Ele dará ordens aos seus anjos e te acolherão? Aí Jesus rebate com a palavra: mas também está escrito: não tentarás o teu Deus. Então ele tenta deturpar a escritura, ele tenta querer modificar. Então são armas, são sutilezas de Satanás, e que nós temos que tomar cuidado. E tem muitas outras aqui que você tem que tomar o cuidado, porque às vezes nós achamos que o inimigo vai vir de uma forma bem expressiva, como os muitos pintam ele, né? Como chifre, lança, cuspindo fogo, um monte de coisas que essas se atribui à figura de Satanás. Não, ele vem com palavras bem mansinhas, e que se não tivermos no preparo espiritual, se não tivermos sondando o terreno onde estamos andando, podemos cair no laço do inimigo e ser derrotados. Mas ele fala aqui sobre o conflito contra o reino das trevas. Enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, não é uma luta de corpo, de coisas físicas. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. É uma luta espiritual. Nós temos que tomar o cuidado, porque a nossa salvação é o bem, eu posso dizer, o bem mais precioso, né, pastor Luciano, que nós temos. Porque tudo nesse mundo aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar, tudo que adquirimos vai ficar aqui. O dia que morremos fica tudo aqui, né? Mas a salvação, ela permanece. Se nós conservarmos ela, ela vai permanecer. Então essa luta é contra o reino das trevas. Temos que lutar para vencer essa luta, que não é física, mas ela é espiritual, né? Ele diz aqui que, né, deixando a autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas,
para que ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Por isso que há necessidade da nossa insistência. Quando Jesus falou, ide, pregue o meu evangelho, é para que os olhos espirituais do mundo possam ver a salvação, possam entender o projeto de salvação de Deus. Há uma necessidade da nossa insistência. É o trabalho da igreja de lutar, levar a palavra de Deus para toda a criatura, aleluia, né? Porque ele diz assim, fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva, a igreja. Ele pode me atacar só a mim, como ele pode atacar a igreja de uma forma geral. Isso sempre, pense bem, não estamos falando em templo, estamos falando igreja, povo que vai morar no céu. Então essa luta, ela é espiritual. Por isso que nós temos que ter o preparo espiritual, que é a união com Deus. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, né? Principados, potestades, príncipes do século e hostes espirituais da maldade. Aí ele fala que são poderosas, têm poder, primazia, autoridade, são líderes, são malignos, são demônios e destrutivamente para o mal. Quando se fala isso, parece que nos traz um medo, né, Luciano? Parece que é algo que realmente vai nos destruir. Mas o que nós temos que saber, né? Que apesar desse imenso império, que para aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente, que até pode estar no nosso meio, mas como disse lá no começo, não passou pelo verdadeiro processo de transformação, né? Isso pode causar um grande medo. Mas para a igreja, ela é exortada a não temer. A igreja é exortada a não temer, a continuar lutando e sobretudo, a vencer, né? Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo de poder e potestade e domínio. Quem é o Senhor da igreja? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é que nos comprou com o seu precioso sangue. São coisas demoníacas terríveis? São. Vamos subestimá-las? Não. Mas vamos seguir a luta. Não vamos temer. Conhecendo o campo da batalha, nós vamos seguir em frente e vencer, porque, como disse lá no começo, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, aleluia. Agora eu vou falar sobre as armas. Nós falamos sobre o preparo, falamos de conhecer o campo, né, da espiritualidade, aonde vamos passar. Mas um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não necessita só de ter um preparo físico. Ele não necessita só de conhecer o campo onde ele vai guerrear, mas ele tem que ter um aparato. Ele tem que ter um aparato para ir guerrear. Como aqui se fala naquelas guerras do tempo romano, era guerra não com materiais explosivos, mas era uma guerra de espada.
E aqui traz o apóstolo aqui, fala sobre as armaduras completas, né? A imagem que o apóstolo usa é de que uma linguagem retirada do contexto militar romano. Comparação, a expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Era aquilo que o soldado precisava de ter. E ele começa aqui dizendo, né, que nessa carta, a orientação, ele traz novamente uma orientação aqui, para não usar armas próprias, né, mas usar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar com os do ar. Ele torna a falar aqui novamente que a luta não é corporal, mas ela é espiritual, e que numa luta corporal você precisa ter todos os aparatos necessários. Mas para a luta espiritual, quem nos dá? Não foi assim com Davi? Quando foi lutar com Sansão, né? Vestiram ele com todas aquelas vestes de lutador. Ele falou: olha, isso aqui para mim não serve não. O meu negócio, aleluia, é com Deus, aleluia. Eu tenho que ir com a minha vida diante do meu Deus, aleluia. E ele foi lá, e com umas pedrinhas, ele venceu o gigante Golias que atormentava o povo de Israel. É com essa armadura de Deus que nós temos que vencer. Ele vai citando os tipos de armadura. Ele fala: cingindo os vossos lombos, né, com a verdade. Diz que nada se pode contra a verdade, senão com a verdade. Nós temos que ter a verdade. Quando falamos a verdade, nós temos segurança. Nós se sentimos assim bem seguros, né? Retrata a peça usada para a mobilidade do soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina cristã. Quando nós somos instruídos nesta verdade, quando nós conhecemos essa verdade, né? Mobilidade, o soldado tinha que ter uma armadura, um aparato de guerra, mas que não prendesse ele para agir contra o inimigo. E aqui a verdade, a doutrina de Cristo, ela nos dá essa liberdade. Ela nos dá essa liberdade de podermos sem medo. Ah, mas eu vou falar isso para essa pessoa? Será que isso é assim? Não, fale, porque é a palavra de Deus. Você não será condenado por isso, porque você está falando a palavra de Deus, aleluia. É a verdade da doutrina. Ele traz aqui porque diz aqui, como eu já disse, nada podemos contra a verdade, senão com a verdade. Então, quando falar da palavra de Deus, você pode falar com confiança, sem medo nenhum de errar, porque está falando a palavra de Deus. Mas ele também fala da couraça da justiça, né? Couraça da justiça era uma malha impermeável que protegia os órgãos vitais. Hoje um colete de bala, né, que os soldados usam aí, né? Aqui fala sobre a justiça e a retidão, a justiça de Cristo e a retidão do soldado nos campos da batalha, né? Romanos 5:1 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos revestidos pela justiça de Cristo. Ele nos justificou diante de Deus. Olha, ele era um pecador, mas ele aceitou a mim como Salvador. Hoje os seus pecados são perdoados. Nada pode atingir aqueles que são justificados pela fé a Deus em Cristo Jesus. Mas também fala calçar os pés da preparação do Evangelho. Fala de uma bota de couro com cravos para dar para dar estabilidade. Era o instrumento que o soldado usava, e Paulo usa isso daqui
na preparação do Evangelho, aleluia, né? Porque não, Romanos 1,16, porque não me envergonho. Paulo tinha tanta convicção daquilo que ele falava, que ele dizia, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja quem quer que for. Ele disse, eu não me envergonho, eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, ter firmeza para falar a palavra de Deus, não ficar aí escorregando, mas falar com convicção, aleluia, e falar também tomando sobretudo o escudo da fé. Era um objeto longo, retangular, que o soldado usava com a mão para se proteger o corpo inteiro, né? E com a outra ele usava a sua espada, né? E aqui ele traz aqui em referência à fé inabalável em Deus. Ele compara esse escudo, que é aquele proteção que o soldado usava na frente, como a fé. Se nós não deixarmos a nossa fé ser abalada, nós vamos vencendo. Vai vir a enfermidade, nós vamos vencer. Vai vir a dificuldade no emprego, vamos vencer. Vai vir o que vier, mas nós vamos estar protegidos e vamos vencer toda a batalha. Provérbios 35 diz assim, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Toda a palavra de Deus, ela é pura, ela é boa, é um escudo para aqueles que confiam, é uma proteção para o nosso corpo inteiro, é uma proteção para nos livrar no campo espiritual de toda cilada, de toda maldade do inimigo. Também fala sobre o capacete. Nós sabemos que na nossa cabeça, pode mais um pouquinho, pastor? Na nossa cabeça é onde estão a maior parte dos nossos sentidos, audição, paladar, visão, né? São 4 sentidos que estão aí na nossa cabeça. Então havia uma necessidade de colocar um capacete para proteger, né? Capacete da salvação. E então o soldado romano 11 para, né, essa proteção. Aqui Paulo refere-se à certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, para que naquele dia, no último dia, no soar da trombeta, o Senhor, nós possamos estar preparados para subir com o Senhor. Nós temos que ter essa certeza. Como que nós vamos ter essa certeza? Quando nós fazermos uma análise da nossa vida, da nossa mediante a sua palavra. E aí você vai ter um resultado. Se nós estamos com a nossa vida verdadeiramente preparada para que a hora que soar a trombeta, né, nós possamos subir com o Senhor. Então, capacete significa isso aí. E também fala sobre a espada do Espírito, né, que é uma arma, né, tanto para a defesa como o ataque. No termo grego, para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, né? O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus. Tudo se resume à palavra, combatendo o mal com a palavra, vencendo o inimigo com a palavra, né? Ela inspirada e penetrante, né? Para Deus que ela é penetrante mais do que uma espada, né, Luciano? Dois gumes, que penetra entre a divisão da alma do espírito, está apta a discernir
os pensamentos e as intenções do coração. Até aquilo que ainda vamos pensar, a palavra de Deus está apta para discernir. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as suas fortalezas, as fortalezas de Satanás. Segundo aos Coríntios 10:4 fala: armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Se você está sendo atacado pelo inimigo, se você está sofrendo, se você para caminhar, aleluia, ou se você já caiu, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, nesta manhã. Faça um preparo, volte na estaca zero, veja onde que você caiu, volte lá para a estaca zero, faça um preparo para a sua vida espiritual, olhe aonde você vai caminhar, use as armaduras que Deus está lhe dando, para que você possa derrotar todas as fortalezas de Satanás, porque eu tenho certeza, e falo com convicção, o que está conosco, o que vai estar com você, se assim você agir, se você buscar Ele novamente, se você se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te ajudar, para que você seja um vencedor, para que você naquele dia possa ter a certeza de uma vida eterna com Cristo, que são dois caminhos, uma vida eterna com Cristo e uma vida eterna sem Cristo. Você que porventura esteja nos ouvindo nesta manhã e que você nunca ouviu falar sobre essas coisas, que nesta manhã você também possa fazer uma reflexão e tomar uma decisão, não amanhã, mas agora, e procurar entrar por esse caminho, para que você possa também ser um vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos assim louvar ao Senhor com o hino 306, e você medite cada palavra que vai ser falada neste hino. Largue tudo que você está fazendo agora, preste atenção, porque através desse hino, Deus ainda tem uma mensagem para você. Quero agradecer, pastor Luciano, pela oportunidade, me perdoa que o tempo passou um pouquinho, irmão Daiane, que Deus assim, em Cristo Jesus, venha abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, nos que guia pela senda da paz, alumia aos que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os jardins de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é um farol que sempre ressurge
resplandeceu, e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. Glória a Deus. Aleluia. Nós louvamos e engrandecemos ao preciosíssimo nome do Senhor Jesus pelo maravilhoso ensino que nesta manhã recebemos da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós enaltecemos a Jesus porque este assunto, batalha espiritual na vida do crente, é uma constante. Vemos a sociedade muitas vezes, especialmente no meio evangélico, alguns que subestimam esse tema. Eles não dão tanta importância, levam a vida de qualquer maneira, como que se não houvesse uma peleja, uma militação, um combate espiritual. Na verdade, a palavra de Deus, como nós aprendemos hoje, nos diz que há hostes espirituais, principados, potestades, bem orquestrados para lutar contra a igreja. O diabo, ele perdeu o seu lugar no céu. Capítulo 12 de Apocalipse, diz a Bíblia que aquele dragão, a antiga serpente, levou a terça parte dos anjos. E ao cair, a Bíblia diz que Deus criou o inferno. Está lá em Mateus 25, 41, para que eles ficassem ali aprisionados em prisão. Ele perdeu o céu e nós temos uma promessa que vamos para lá. Por isso ele nos odeia. O lugar que era dele, o Senhor Jesus, pela salvação conquistada no Calvário, nos garantiu com moradas eternas. Mas em segundo lugar, eles eram seres para adoração. No capítulo 28 de Ezequiel, a Bíblia diz que ele era coberto de pedras preciosas, cujo movimento delas entonavam melodias numa sinfonia perfeita. Ele era um ser de adoração e hoje ele é um demônio. Mas a igreja, nós somos adoradores. Então ele nos odeia porque a ocupação dele no céu foi perdida e também a funcionalidade que era adorar também foi perdida. E nós temos uma promessa de ir para o céu e temos também uma vida de adoração ao Senhor nessa terra. Mas em terceiro lugar, eu acho que esse fronte se dá, pastor Daniel, a razão desse fronte é porque nós temos família. Satanás e qualquer outro anjo são seres assexuados, ele não tem família, ele não gera, ele não procria, ele não consegue dar continuidade de geração em geração, eles são assexuados. Ele não sabe o que é um marido dizer à esposa eu te amo, ele não sabe o que significa isso, ele não sabe o que é um filho quando machucado vai ir ao colo da mãe e ali ser curado, tratado e receber todo o afeto maternal. Ele não sabe, e por isso, como ele não tem família, ele quer destruir a tua, quer destruir a minha, quer destruir a nossa. Então nós não devemos subestimar. Não, a Bíblia até diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. E na nossa tradução para o nosso dia seria também não dar oportunidade ao diabo. Porque tem igrejas que subestimam tanto isso que tem lá na sua liturgia um espacinho exclusivo para entrevistar endemoniados. Nós não temos aqui lugar para o diabo. Nós temos na igreja do Senhor Jesus um espaço exclusivo para adoradores e para a presença de Deus em nosso meio. E tem aqueles que superestimam. Tudo é o diabo. Tudo é uma ação maligna, e eles colocam esse inimigo da alma da igreja e dos crentes como se fosse a causa máxima de todos os erros. Não, às vezes é falta de caráter mesmo, é falta de responsabilidade mesmo. Nem tudo é o diabo. Pior do que o diabo é a nossa natureza em pecado, pastor Daniel. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Mas a mesma Bíblia diz que em vez de nós resistirmos o desejo da mocidade, ela diz que nós devemos fugir dele. Eu resisto ao diabo, mas ao desejo da minha carne eu devo fugir.
Então a nossa natureza pecaminosa é pior até mesmo que as investidas do diabo. Nem tudo é culpa dele, porque a Bíblia nos diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não coloque o diabo num trono que ele é exclusivo de Deus. Deus é com a igreja, o Senhor morreu por ela, para que nós possamos triunfar contra todas estas hostes espirituais da maldade. Deus te abençoe por isso. Temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Marisa Aguiar pede oração por ela e por sua família. A irmã Elisa Monari pede oração por ela e pelo seu esposo César e toda a sua família. José Roberto pede oração por ele. Também a irmã Deise Camacho pede oração em seu favor, pois está com muita dor de cabeça. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, que já está retornando para mais à noite estar conosco no culto. E uns pelos outros, do Pai, exaltamos ao teu precioso nome, porque aprendemos hoje que temos armas poderosas em Deus para vencermos as lutas espirituais. Nós não lutamos contra a nossa família, nós não pelejamos a luta contra a sociedade, tão menos contra o nosso semelhante terreal. Nossa batalha é espiritual. E louvamos o teu nome porque o Senhor nos garante armaduras para vencermos todas essas pelejas que apresentam diante de nós todos os sobre cada pedido de oração. Peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre a vida do nosso pastor que está chegando de viagem, que o Senhor guarde, livre-o de todo mal. Peço a tua bênção sobre a vida do pastor Daniel, que nos trouxe esse ensino tão maravilhoso. E te peço, Senhor, que abençoes cada irmão, cada irmã que conosco estão desde o início desta escola dominical, os professores que por aqui passaram, que o Senhor abençoe o pastor Alessio, pastor José Dias, pastor Ananias, pastor Daniel. Que o Senhor continue abençoando o pastor Cícero Borges, nossos professores que não mediram esforços para nesse trimestre darem o seu melhor na escola bíblica dominical. Pai, assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Logo mais à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui reunidos para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Convide mais alguém, esteja ligadinho, você que está na condição de risco e não pode vir, para participar pela nossa live, da nossa transmissão ao vivo. Assim, resta-nos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, e só quem está feliz com Jesus diga amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EB. Aprendendo, adultos estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.